Hoje vamos falar sobre o Evangelho no Lar, como eu faço o Evangelho no Lar e como que seria, né, para você poder fazer o Evangelho no Lar. Quem quiser fazer essa proteção para o seu lar, porque eu posso falar de experiência própria. Desde que eu comecei a fazer o Evangelho no Lar, sistematicamente, com o dia certo para a reunião, né, que você se programa, você até coloca, né, um lembrete para você lembrar, que às vezes você acaba esquecendo. As coisas, elas acabam tendo mais clareza pra gente. Há uma proteção para toda a família, por mais que você faça sozinho ou sozinha, como eu faço sozinha, né? Então, o que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é uma prática espírita, tá? Que a gente usa esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras do Allan Kardec. Tô até com as outras obras aqui, para quem, né, quiser saber. Ele fez, então, a Gênese, ele tem o livro dos médiuns, tá? Essa aqui seria a parte da ciência, do espiritismo. A Gênese também acaba sendo um pouco de ciência. Aí tem a parte filosófica dentro do livro dos Espíritos, né? Tem o Céu e o Inferno, que também acaba sendo um pouco de filosofia, que é a destinação, né, dos espíritos depois que acontece a passagem da vida carnal, depois do desencarne. E aqui é a parte religiosa, né, que são os princípios básicos da doutrina espírita, que para algumas pessoas até causa um pouco de espanto, mas nós espíritas somos cristãos, né? Eu me considero espiritualista porque dentro do espiritismo eu não faço só coisas dentro do espiritismo, eu gosto de outras coisas. Eu tenho outras explicações para o mundo que não são só dentro da doutrina espírita, mas a doutrina espírita, para mim, é a base. A minha base de vida, de visão de mundo, é uma base espírita. Então eu me considero espírita, né? Fui por muito tempo espírita. E aí depois, na verdade, eu acabei encontrando outros caminhos para explicar a vida e o que eu entendo, né, sobre a destinação das coisas, as causas dos sofrimentos, como lidar com tudo isso, com outras doutrinas, com outras coisas que não são o espiritismo, certo? Então, o que a gente faz? Quem faz Evangelho no Lar? Primeiro de tudo, você vai escolher um dia da semana para poder fazer o Evangelho. Então, no meu caso, eu faço de segunda-feira às 10 da noite. E é segunda-feira às 10 da noite. Você vai sentar e vai fazer o Evangelho. Ah, mas às vezes pode acontecer de não conseguir. Então, por isso que é importante você colocar um dia que provavelmente você não vai ter nenhum compromisso naquele dia. A chance de você não ter nada para fazer é muito maior do que ter que fazer. Porque se você tiver que pular, vai ser muito esporádico. Uma vez no ano, ou seja, nunca vai conseguir, porque aí você também tem aquela coisa do comprometimento. Você se compromete com um trabalho que na verdade não é só seu, é um trabalho que você é um instrumento. Só que dentro do Evangelho no Lar, eu não sou médium, mas quem é médium sabe, que quem tem clarividência vê que numa reunião do Evangelho do Lar, não está só a pessoa que está ali falando. Estão outros espíritos que são trazidos pelos mentores, os mentores da casa, da família, ou até outros mentores, enfim. A espiritualidade é muito mais organizada, né, do que a gente. E eles se servem de você quando você faz aquilo sistemático, quando você é ponta firme. Toda semana você está lá. Eu faço sistematicamente o Evangelho certinho e não falho nunca. Nunca, há, uns 2 anos e meio, com certeza. Porque eu faço o Evangelho faz uns 15 anos que eu tenho essa prática de fazer o Evangelho no Lar. Mas aí tem períodos que eu faço certinho, aí depois tem período que falha uma semana, aí falhou uma, aí falha outra, porque não tinha aquele compromisso. Quando eu verdadeiramente me comprometi, de lá pra cá, não teve nenhum dia que eu tive alguma coisa pra fazer. Porque eu já coloquei de segunda-feira, que é um dia que, pra mim, é mais tranquilo. Eu não vou ter nenhuma atividade à noite, às 10 da noite. Né? Eu vou conseguir cumprir com isso, né? Então, nunca aconteceu, em 2 anos e pouco. Né? Então, primeiro de tudo,
escolha um dia, porque você vai se comprometer e você vai levar isso a sério, tá? Eu coloco o despertador para tocar, já programei, toda segunda-feira às 15 para as 10, toco o despertador. Coloca antes para despertar, é importante isso, não adianta colocar no horário, porque no horário você tem que estar pronto para fazer o evangelho. Você não pode terminar, então com 15 minutos já dá tempo de você lembrar. Se você esqueceu, então eu vou terminar o que eu tô fazendo rapidinho, vou me desvencilhar do que eu tô fazendo para ir me preparando. O que você precisa para fazer o evangelho? O evangelho, você precisa do livro e de uma água fluidificada, uma garrafinha com água para ser fluidificada, que essa também é uma terapia espírita, né? É uma terapia fluídica. Durante o evangelho no lar, você tem a oportunidade de colocar água para fluidificar. E aí você pode... que seria isso? Seriam fluidos magnéticos que são colocados de acordo com a necessidade da sua casa. É a terapia espírita. Você vai lá igual a água fluidificada que você toma no centro. Você coloca ali e a gente vai, no final das vibrações, a gente mentaliza que estamos fluidificando essa água. Não é só você que está fluidificando. Todos os mentores e os espíritos superiores também estão fazendo. Então, você pegou o evangelho, você escolheu um dia. Aí você vai sentar num lugar o mais calmo possível. Agora eu tô sem meus filhos aqui, mas acontece muito de eu tava fazendo o evangelho e eles estão do lado fazendo alguma coisa, estão brincando, falando ó. Então, às vezes acontece isso. É do jogo, gente, não adianta. O evangelho é uma coisa para melhorar a sua família. Criança não tem paciência de sentar e fazer evangelho com você. Eles não entendem, eles estão naquela coisa, estão no meio de uma brincadeira ali, que é um pouco mais expansiva, tá gritando alguma coisa. Aí você fala, ó, pera um pouquinho, ó, a mamãe tá fazendo evangelho. Como eles sabem que tem um horário para começar e para terminar, é um pouco mais fácil pôr essa disciplina para eles também, porque eles sabem que eles vão ter que segurar a onda durante aquele tempinho. Então, eu não vou ficar exigindo muito deles também. Quem pode participar do evangelho no lar? Qualquer pessoa. Então, às vezes fala assim, mas tem uma visita em casa, então eu não vou fazer o evangelho. Aí vai de você, entendeu? Mas eu acho que assim, pra mim, não tem problema nenhum convidar essa pessoa para sentar e fazer o evangelho. Mas ela não é espírita, ela tem outra religião. Aí vai da pessoa. Você convida. Não tem necessidade da pessoa ser espírita. Porque vocês vão ver que nada mais é do que uma leitura, uma reflexão. Não tem incorporação no evangelho no lar. Não tem... A gente fica mediunizado. Mas eu tô mediunizada agora. Todas as pessoas estão mediunizadas quando estão falando. Porque, como diria até Chico, como já disse... Não sei se foi Chico Xavier, foi o Emmanuel que falou através do Chico, né? Você está sempre ligado por uma multidão, tem uma plateia, assim, uma multidão. A diferença é, você está ligado aos espíritos bons ou você está ligado à espiritualidade não esclarecida, né? A quem você está ligado? Mas que você está ligado, sem dúvida alguma. Né? Então, convida. Se a pessoa topar, muito que bem. Eu acho assim, vai também de você colocar um limite. Por exemplo, não vai ficar pegando assim, vai fazer a pessoa ir na sua casa no horário que você está fazendo o evangelho. Fala, agora, esse horário é um horário que eu tenho um compromisso, melhor você não vir. Acho que vai muito de... Assim, nunca aconteceu. Porque eu também ponho num horário que ninguém vai estar na minha casa 10 horas da noite na segunda-feira. Então, não tem esse tipo de problema, entende? Então, estratégia, sempre usa de estratégia. Então, agora a gente vai partir para a prática. Então, você já escolheu um dia da semana para você fazer. Já pegou sua água, já sentou num lugar confortável ali. Você vai conseguir fazer esse evangelho. Então, como que é o roteiro para fazer esse evangelho? Primeiro, você vai fazer uma prece de abertura com o Pai Nosso. Aí você vai ler um item do evangelho. Terminado de ler esse item, você vai comentar sobre esse item. E é importante que quem estiver participando também comente aquilo que entendeu. É uma coisa simples, gente. Não precisa ter conhecimento.
é interpretação de texto. Você vai ler aquilo que foi falado e dentro daquilo que você compreendeu, não tem certo e errado. Você vai dizer, eu achei assim, assim, assado, tá? E aí depois você vai fazer a gente vai fazer as vibrações, que é o quê? Esterilização de energia. A gente vai direcionar as nossas energias positivas, tanto do nosso cardíaco, que são os nossos sentimentos, como do nosso frontal, do nosso coronário, que é do nosso entendimento, da nossa inteligência. Então a gente pensa em lugares que a gente vai mandar essa energia que a gente está sentindo aqui na nossa alma, no nosso coração. Terminado isso, a gente encerra com uma prece de encerramento, tá? Então, prece de abertura. Tem no final do Evangelho, a parte aqui, coletânea de preces espíritas. Eu gosto bastante e uso a prece para o começo da reunião. Então, tem reuniões espíritas, sempre tem o porquê, né? Não é... a gente fala que uma das bases da doutrina espírita é a fé raciocinada. Você não vai recitar uma ladainha por recitar a ladainha, né? A palavra tem poder desde que você entende aquilo que você está falando, tá? É o que o Espiritismo ensina pra gente. Então, sempre vai explicar antes de cada prece o que é, para que serve, finalidade, enfim, dá uma explicação. Então tem a explicação, né? Por que é que então vai fazer a prece antes de uma reunião espírita. E aí tem prece para o começo da reunião, que é o item 6, e o item 7, prece para o fim da reunião. É a prece que eu uso. Eu faço essa prece, eu faço uma abertura bem simples. Ai, que bom que a gente tá aqui junto mais uma vez, mais uma semana, o Evangelho começando, gratidão, aquela coisa. Vamos fazer o Pai Nosso, que eu gosto muito de fazer o Pai Nosso e uma Ave Maria. Eu gosto de fazer um Pai Nosso e uma Ave Maria no começo. E, na sequência, eu leio o que está escrito aqui no livro. A prece para o começo da reunião. Tanto faz. Você pode ler a prece, você pode tentar decorar. Não é isso que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o método. Então, eu estou me preparando para ler um trecho do Evangelho de Jesus. Então, o que eu faço? Eu peço ajuda do alto, dos meus mentores, eu peço o concurso dos meus mentores, né, para poder me intuir, para poder ampliar minha consciência, para me deixar calma, né, não ficar com a cabeça em outras coisas, né, focar durante aquele minutinho e que aquilo seja proveitoso, porque vem os insights, né? Nossa, mas esse trecho serviu para mim, ó, como uma luva no dia de hoje. Acontece bastante, né? Porque você está em sintonia. E nessa hora, você vai... Os seus mentores, eles têm acesso a nós o tempo todo. Mas o problema é que a gente, às vezes, não deixa. Por conta das nossas dificuldades, porque a gente não consegue se concentrar, a gente tá com muita raiva e fica só pensando no dia a dia, no que a gente tem que fazer e acaba não conseguindo entrar nessa parte mais sutil das influenciações dos nossos mentores. E nessa hora ele consegue falar muito mais com a gente, né? Porque a gente está se dispondo a fazer isso. Aí vamos começar a ler o Evangelho. Como que você vai começar a ler o Evangelho? Eu, que já fui assim, já estudei bastante do Espiritismo, eu já começo direto no capítulo 1, né? E vou seguindo, né? Item por item. Agora, antes disso, o que tem? Tem um contexto histórico de como que se deu, primeiro, o Evangelho de Jesus, há 2020 anos atrás. Como que se deu tudo isso? Porque tem um contexto histórico, né, da Bíblia, né, que às vezes a gente não consegue meio que entender as palavras, o que é um samaritano, o que é um publicano, o que é um fariseu. Tem meio que essa parte explicando o que seria então a doutrina espírita, que é a terceira revelação. E aí tem aqui ó, um monte de nomes aqui, escribas, tudo isso aqui, ó. Saduceus, essênios, terapeutas, tudo o que é. E aí depois tem a introdução Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Depois resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Eu acho, para quem não é espírita
fundamental ler essa parte. Porque vai dar muita base depois do que você está fazendo. Explica bastante, entendeu? Eu acho fundamental começar daí. Eu começo do capítulo 1. Aí tem aqui, capítulo 1. Nome do capítulo, não vim destruir a lei. Aí tem os itens. Aí tem aqui, item 1, item 2. Então, depende de cada dia que você vai fazer o evangelho. Não dá pra colocar assim, você só vai ler um item. Porque, por exemplo, o item que eu li hoje, no evangelho de hoje eu fiz evangelho. Eu tô no capítulo 16. Eu tô num item, gente, no item 14. Eu vou dividir ele em 4, 5. Porque ontem eu comecei, eu li 2 parágrafos. Aí hoje eu já li 3 parágrafos e vi que já estava dando tempo, porque tem isso também. Você coloca um tempo para fazer esse evangelho. De 15 a 30 minutos, eu acho um tempo bom. Porque antes disso não dá tempo de você fazer todas essas coisas, da prece, de ler, entender, todo mundo falar, ou só você falar, no meu caso sou eu que falo o que eu entendi, o que eu tive de insight naquela hora, fazer a vibração. E com calma, tudo, e depois a prece de encerramento. Você não consegue fazer antes de 15 minutos. E mais que 30, eu já acho que começa a comprometer como que eu posso dizer? Comprometer o comprometimento? Vai. Coloca em xeque você conseguir fazer toda semana. Porque aí tem dia que você vai, você se empolga, você tem 1h30 para falar do evangelho. Você não tem nada pra fazer. Já vai ter dia que você vai parar e você vai falar assim, putz, mas eu não tenho 1h30 pra ficar fazendo isso. Nem quero fazer. Então eu acho legal a gente pôr um método, entendeu? Então não passa de 30 minutos. No meu caso, eu fico meio que olhando no relógio. Às vezes sim, às vezes não, mas como eu já faço faz um tempo, então não passa de 20 minutos. 20 minutos, no máximo 25 minutos num dia mais inspirado. É quando mais acontece, assim, de fazer o evangelho. Porque, de fato, compromete bastante se você... E os próprios espíritos. Porque lembra, você está fazendo uma coisa que a espiritualidade está vindo também. Ela tem que saber quando é que vai terminar o negócio. Porque tudo tem hora, tudo tem tempo, né? Se fica ali e não termina nunca, e não fecha com a vibração final, aí às vezes não se sabe, então quantos espíritos tem que vir para ajudar... quais os espíritos que eles podem trazer para poder se beneficiar daquele evangelho. Então tem que ter hora para começar e hora para terminar. Fundamental, né? Aí, que nem pode ser que você leia um item, o 2, ou pode ser que você leia 2, 3, 4, porque são vários pequenininhos, né? Então não tem, na verdade tem que ter coerência naquilo que você está lendo. Não pode ficar uma ponta solta, igual cenas do próximo capítulo. Você tem que começar e terminar uma mensagem. Então isso aí vem com o tempo também, tá? No começo você meio que fica meio perdido na hora, mas aí depois, conforme você vai pegando o jeito da coisa, você já dá... Bom, vou parar por aqui, não vou me alongar mais, porque eu já li um parágrafo e já vi um monte de coisa na minha cabeça para eu comentar. Aí se eu for esperar para ler o outro parágrafo, também vai ficar ruim. E tem isso também, você pode ler o item até o fim, que você se propôs a ler naquele dia, e no final você comenta, ou então faz que nem eu vou lendo e vou comentando. Às vezes tem uma frase que ela é tão profunda, tem tanta coisa pra falar, que você fica só naquela frase, porque é uma que eu me perco também. Eu vou lembrar, porque aí no primeiro parágrafo eu lembrei de uma coisa, aí no segundo eu lembrei de outra, entende? Então, pra mim, é melhor eu ler, se eu tiver vontade de comentar alguma coisa, eu comento. Aí são os combinados com quem for fazer com você, pra não ficar batendo cabeça, entendeu? Levanta o dedo, fala, achei legal isso, né? E aí a pessoa que tá lendo, ela dá a palavra, tá, o que você achou? Tá bom. O que a gente tem que ter nessa hora? Eu acho assim, tudo vem pra gente se melhorar.
principalmente, né, ainda mais o evangelho no lar. Quais são, acho assim, que acontece de erros quando a gente vai fazer o evangelho? A gente quer ser o dono da verdade. Então, você acha que você tem que rezar o Pai Nosso sempre. Aí, se de repente aquela pessoa no dia não rezar o Pai Nosso, você já fica nervoso. Aí já vai remoendo aquilo, já dói, entende? Aí você abre o evangelho, a pessoa que está lendo o evangelho, porque é legal também rodiziar. Aí ela vai ler o evangelho e ela começa a falar muito. E aí aquilo já vai te dando nervoso. Aí é o que eu falo, a gente tem que ter em mente que isso aqui é uma coisa para se melhorar. Então, percebeu que está saindo fora do equilíbrio, peraí, mas eu estou me irritando com o que a outra pessoa está falando. Então, vamos tentar entender, né, usar de comunicação não violenta, né? O que o outro quer expressar com aquilo. Pô, a pessoa ficou empolgada. Então, fale amorosamente com a pessoa. Ah, fulano, legal que você está colocando tudo isso, mas vamos adiante na reunião? Vamos continuar? Né? Porque às vezes a pessoa também nunca fez, às vezes caiu ali no meio, né? E aí, o que adianta você estar lá no meio de uma reunião espírita, porque não deixa de ser uma reunião espírita. Por mais que não vai ter passe no final, não vai ter nenhum médium dando passagem para ninguém, Jesus já falou, se tiverem 2 ou 3, né? Tiverem 2 pessoas ou 3 em meu nome conversando sobre mim, ali estarei. Então tem uma prática espírita ali, né? Vai frutificar uma água. Aí não faz sentido vocês também perder a cabeça por conta de formalismos, sabe? Às vezes não dá pra fazer daquele jeito, não faz, não tem problema nenhum. Também não é hora de ficar descontando, porque também acontece isso. Você leu aquilo, viu fulano? Nossa, isso aí serviu pra você. Não. Você pode ter até razão naquilo que você tá falando, mas aí você se tornou uma pessoa que não tá certa, pra não falar que tá errado. Por quê? Porque não é assim que funciona, sabe? O evangelho é uma coisa pra você, inclusive, né, se fala no budismo, né, no espiritualista, a sangha, né, que é a comunidade, com quem você troca as ideias que você comunga, ideias cristãs. E você vai ver que o evangelho todinho, ele é cristão. Ele está falando do quê? De Jesus, não tem nada além de Jesus aqui. Todas as palavras, tudo que se vai se falando, todos os itens são baseados no evangelho de Jesus, né? E aí você vai pegar aquilo e vai deturpar. É igual quando você quer meditar e você coloca na sua cabeça que você tem que meditar sempre naquele horário. Aí você tá ali meditando, você precisa de calma, né? E aí vem seu filho e fala, fica quieto, menino, eu já falei pra você que eu tô meditando. Para! Perdeu-se tudo. Melhor não meditar, perde o momento da meditação, vai meditar num outro momento, mas não é pra isso. A gente tem que se policiar. É uma coisa assim que eu já fiz o evangelho já em família, né? Aprendi a fazer o evangelho com outras pessoas e eu percebi muito isso. Da minha parte, inclusive, claro. De ficar nervosinha, que a pessoa tá demorando demais, ou a pessoa nem comentou. O que você tem pra falar? Nada. Não, pra mim tá tudo bem. Não, mas você tem que falar alguma coisa, porque eu vi lá no roteiro, lá da Federação Espírita, que todas as pessoas devem comentar alguma coisa. Nem que ela fosse repetitiva. Pô, às vezes a pessoa não quer falar. E tá tudo bem, né? Então tem que prestar atenção nisso, né? Aí tá, terminou, né? Leu-se então o evangelho, o tempinho de ler e comentar. Aí vai partir para as vibrações, né? Então, quais são as vibrações? Tem modelos de vibrações também. Aqui no evangelho eu acho que não tem não. Só de prece. Eu não procurei, na verdade, mas acho que não tem. Mas existem inúmeras na internet. Vibrações para o planeta, vibrações para isso. Livre. Eu até recomendo dar uma pesquisada antes. Né? Coloca lá vibrações e vê lá vários formatos que tem, né?
Eu faço muito meio da minha cabeça, eu vou, na verdade, agradecendo aquilo que eu já tenho, então eu agradeço pela encarnação e vibro pelo umbral. Eu agradeço pela minha casa, pelo meu trabalho, pelas minhas condições materiais e vibro pelas pessoas que não têm. Agradeço a minha saúde e vibro pelas pessoas que não têm saúde. E assim vai, eu faço assim. Mas é uma coisa bem livre, bem solta, assim, não tem muito o que fazer. Assim, você pode também ter um livro de mensagens que você pode ler. Então tem lá Mãos Marcadas, Sinal Verde, vários livros do Chico Xavier de mensagens curtinhas, de uma página, ou uma poesia. O Chico também teve muitos poetas que psicografaram. Pode pegar um livro de poesia, ou também pode, né, sei lá, não precisa ser exatamente do Chico Xavier, pode ser de outro autor espírita. Também pode se colocar ali, tanto antes, você pode ler essa mensagem antes de começar a reunião, ou antes das vibrações, você pode dar uma encaixada lá. Pode. Eu não faço, porque, não sei, eu não faço. Eu não tenho esses livrinhos. E pra mim, eu me atenho mais ao Evangelho. Pra mim fica meio complicado colocar isso no meio. Mas também pode se colocar, né? Um livro de mensagens edificantes, mensagens espíritas. Aí terminou isso, vai fazer a prece de encerramento, que eu faço a prece de encerramento que tá no livro, né? E pronto. Assim, esqueci da água fluidificada. Quando você estiver fazendo as vibrações, em algum momento você coloca, né? Eu faço assim, né? Então eu vou agora pedir licença para poder vibrar pela minha casa, né? Mentalizando muita luz, que os espíritos possam sanear o ambiente, né? Trazer tranquilidade, que esta água seja fluidificada, seja um santo remédio para todos aqueles que beberem, né? E aí às vezes pode ter dúvidas do tipo, tem que deixar a garrafa destampada, né? Você tem que deixar a garrafa destampada, porque senão ela não será fluidificada. Não. Os espíritos conseguem fluidificar a garrafa, tá bom? A água, aliás, através da garrafa. Não tem necessidade de você estar deixando ela destampada. Mas eu acho que fica melhor destampada. Deixa destampada. Eu não deixo destampada porque eu já deixei destampada, bati a mão, caiu a água. Aí foi muito ruim. Então eu acho que por estratégia eu deixo fechado, mas não tem problema. Pode ser de plástico? Pode. Pode ser de vidro? Pode. Pode ser de alumínio? Eu acho que pode. Não sei. A gente sempre quer uma coisa transparente, né? Porque a gente pensa, senão não vai conseguir fazer. Mas eu acho, lá no meu fundinho, até não sei, mas eu acho que não. Que só se você pôr a água ali num copo, pode ser num copo? Pode. É que eu ponho na garrafa porque aí todo mundo bebe, né? Várias pessoas vão beber a água, tá bom? E é isso, entendeu? Há momentos em que eu faço o evangelho todos os dias. E agora está sendo o momento, né? Agora, final de 2020. Hoje é o Natal, hoje é dia 24. Né? Tô fazendo esse vídeo no dia 24 de dezembro. E já há uma semana, mais ou menos, desde o dia 21. 21? Não, foi antes do dia 21. Foi na quinta-feira, antes do dia 21. Eu meio que me inspirei, assim. Na verdade, eu me inspirei na Mônica de Medeiros, né? Uma coisa que um mentor dela disse, falando que o mundo precisa muito de vibrações positivas, que a gente precisa orar. E aquilo me deu um clique, porque a gente escuta isso o tempo todo, né? Que ora que melhora, precisa se dedicar mais à oração, que a oração é um remédio e consegue melhorar muito o planeta, e a gente não consegue, a gente na verdade não tem disciplina para fazer uso da oração em nosso proveito. E aquilo me deu um clique naquela hora, eu falei assim, gente, eu acho que eu vou fazer o evangelho todos os dias, acho que vai ser legal, né? Tanto para proteção, para eu poder ter água fluidificada também para tomar, eu e a minha família, como também para fazer na hora das vibrações. Você é aquela coisa, se você se melhora, você melhora tudo ao seu redor. E se cada um pensar nisso, né, egoisticamente,
vou pensar só em mim. Todo mundo podia ser egoísta nesse ponto, né? Porque você ia melhorar o planeta todo. Você ia olhar só pra você, o que é que você pode fazer pra melhorar, né? E aí o que eu posso deixar de dica, assim, pro evangelho no começo é difícil você manter a disciplina, mas é difícil você manter a disciplina não é porque é evangelho, gente, é porque sempre é difícil manter a disciplina. Começar algo novo, que requer disciplina. Não é? Dieta, atividade física, um estudo que você começa. Todo o trabalho cotidiano é enfadonho. Você tem que fazer todo dia e tal. Só que eu vou falar assim, chega uma hora que dá não sei, a gente passa assim um platô, a gente chega assim que você ganha uma coisa maravilhosa, assim, que é você ter a satisfação de sentar e fazer um evangelho. Hoje eu sento e falo, eu espero esse evangelho, eu falo, nossa, é o dia mais legal, né? É o momento mais legal. Agora está sendo o momento mais legal do meu dia, mas antes era o momento mais legal da minha semana, uma coisa que eu esperava muito e tal. Mas isso não é uma conquista, na verdade. Já teve muitas vezes que eu fui fazer o evangelho com raiva de ter que ir fazer. Ai, de novo vou ter que fazer esse evangelho. Ai, hoje tem evangelho. Puxa, ia fazer outra coisa, não vai dar. Com pesar. Mas eu fui e fiz. Porque eu me propus, então eu vou. E eu acho que Deus quer o nosso comportamento. Na atual conjuntura, né, no atual nível de consciência que a gente tem, eu acho que não depende muito daquilo que você está sentindo. É claro que é um plus, né? Você vai melhorando, né? Você vai, aí até é bem mais legal quando você tem o sentimento naquilo, tal. Mas não é tão isso que sabe? Eu acho que Deus espera coisas pequenininhas da gente, né? Faça as coisas pequenas, depois Deus te dará a intenção das maiores, né? É bem no comecinho, bem na sementinha. E a sementinha é pura e simplesmente sentar e ler o evangelho. Fazer isso sistematicamente, toda semana, entendeu? Todos os dias que você se propôs, você pega e você faz o evangelho. Eu costumo falar que é a mesma coisa com a meditação. A meditação também foi assim na minha vida. No começo era enfadonha, de novo meditar, esquecia. Tive que colocar despertador para me lembrar que eu tinha que meditar. A meditação é todo dia. Aí não é uma vez por semana, é todo dia. E aí, meditação já é outras coisas, né? Já vai ampliar muito mais. Mas é meio que igual também. No começo, ai, de novo, gente, vou ter que fazer essa meditação. Que saco. E hoje já não, hoje já fica uma coisa bem mais fluida, uma coisa que me faz falta. Eu vou meditar. Eu espero o momento para poder meditar, uma oportunidade que para mim faz muita diferença, tá? Eu espero então que tenha esclarecido, né, as dúvidas, né? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, coloca nos comentários. Eu vou ter um prazer de poder trocar essa ideia, né, com vocês, porque ninguém é dono da verdade. Quem sou eu na fila do pão? Claro que não. Eu também estou fazendo como todo mundo faz, né? Eu não sou palestrante espírita, eu não sou nada, eu vou fazendo conforme dá, conforme o meu entendimento e principalmente o meu coração. E então, um grande abraço a todo mundo, fique com Deus e até o próximo vídeo.